Fala galera, boa tarde. Estamos aqui para mais um episódio. Hoje o assunto vai ser sobre empreendedorismo. E estamos aqui com Ulisses Gabriel, da empresa Promover. Ulisses, se apresenta para a turma aí. Olá, tudo bem? Prazer enorme estar aqui na Bahia, essa oportunidade de gravar esse podcast. Me chamo Ulisses Gabriel, gosto muito aqui do Nordeste, prazer em estar aqui, né? A família toda do Nordeste. E, sou de Santa Catarina e trabalho com empreendedorismo já há mais de 15 anos. E nos últimos anos aí a gente voltado aí a ajudar as empresas no crescimento estratégico, através das vendas e através da retenção dos clientes aí. Hoje a concorrência está cada vez mais agressiva, quanto mais a gente cuidar dos nossos clientes, mais eles ficam fiéis aí e retornam pra gente. Isso. O Ulisses, ele está aqui hoje com a gente, não é a passeio, tá? A gente aproveitou a presença dele aqui na empresa, que a empresa dele está prestando consultoria para nossa. É a empresa Promover. No final do episódio a gente deixa aí o contato. E eu vou deixar até um desafio aqui no final, Ulisses, da apresentação, para que você retorne depois de um ano para a gente ver qual vai ser a evolução dessa consultoria, certo? A gente já tem 6 meses, não é isso? Isso, 6 meses, fechamos agora. Pronto, então daqui a um ano eu vou querer gravar isso aqui para a gente apresentar os números para os telespectadores, beleza? Com 6 meses, se eu tô aqui, se ele tá esperando daqui um ano, é porque em 6 meses a gente já tá entregando resultado, hein? Já. A gente, inclusive, tivemos a reunião ontem, os números foram ótimos, Legal. Fiquei muito contente. Obrigado. Vi que o que a gente está investindo, né, na consultoria está sendo pago e bem pago, porque o retorno tá muito, muito considerável, os números estão bem claros ali, de forma positiva. E eu fiquei feliz com a nossa reunião de ontem. Legal. Mas vamos seguir aqui para o assunto, que é empreendedorismo, certo? Certo. Ulisses, o porquê, na sua opinião, empreender no Brasil é tão difícil? Por que você acha, na sua opinião, por que é tão difícil a pessoa empreender no Brasil? Você acha que tem a ver com a educação, a gente não recebe não tem essa disciplina, né, no ensino médio, na faculdade, falando sobre empreendedorismo? Eu vejo que as faculdades elas costumam formar profissionais técnicos para trabalhar para empresas e não ser um empreendedor. Mas você acha que é isso aí que está o problema? É no governo, é na carga tributária, é na burocracia para poder abrir uma empresa, é em questões de licenças? Sua opinião sobre isso? Hoje, quando a gente fala de empreender, na minha visão, o brasileiro ele já tem uma veia empreendedora. Se a gente pode ver, sempre tem um tio, um parente, a gente já nasce pronto com a mentalidade do fazer o dinheiro, né? Vou vender um negócio na rua, vou vender um negócio no semáforo, eu vou montar uma loja. O brasileiro, essa vontade já tá dentro dele, na minha visão. Só que quando a gente fala do negócio mais profissional, que é passar esse degrau, aí a gente encontra uma dificuldade bem grande. Por que a gente encontra essa dificuldade? Acredito eu, falta bastante incentivo, né? Inclusive, se pudesse a gente já ter nas escolas, né, pelo menos um básico. Para mim, a administração não era nem para ser uma faculdade, já era para começar inicialmente nas escolas. Hoje, a gente até que trabalha com consultoria, a gente tem algumas dificuldades, alguns desafios. Por quê? Falando do empreendedorismo. Você pega em outros países, por exemplo, o Japão, a Alemanha, antes deles iniciarem qualquer negócio, eles planejam e pensam, fazem uma análise de concorrência, uma viabilidade de negócio, eles estudam para aí... mercado, né? Isso aí, para aí falar, vou montar um negócio. E o brasileiro é um pouco diferente, ele fala, vou montar um negócio e vamos ver o que dá. Então, muitas empresas aí, mais de 70% das empresas, elas quebram antes dos 5 anos, né? Então, muita gente monta, tem essa veia empreendedora, mas de fato, quando se profissionaliza, vai para um CNPJ e vai para montar um negócio. Então, falta muito aí. E a questão também do desafio de empreender, questões tributárias e desafiadoras no nosso Brasil aí, que hoje pra gente, essa questão tributária aí, hoje difícil. Os escritórios de contabilidade penam, porque não é fácil, não é para qualquer um. Eu vi um dado no Sebrae que diz que 30% das empresas que abrem, fecham, 30% do total, fecham em menos de 2 anos. Ou seja, muito provavelmente é a falta de expertise na parte de administrar a empresa. É como você falou, né? A pessoa tem somente a ideia de vender aquilo ou de prestar aquele serviço e acha que é só chegar e abrir a empresa. A gente já teve outros episódios aqui
que eu já falei, empreender não é uma receita de bolo, não existe um passo a passo. Cada cenário segue seu método, suas peculiaridades de seu negócio, né? Tipo, aqui mesmo você presta serviço pra gente, sua empresa presta serviço pra gente e a gente é provedor de internet. Então eu acredito que você, estando dentro dessas empresas, você deve ver muitos cenários assim, até inacreditáveis. Eu não sei se aqui na Go Internet você presenciou assim, vamos dizer, uma bagunça. Porque eu não recebi nenhum treinamento de organização institucional. O que eu aprendi foi de forma empírica no campo. Eu fiz minha faculdade, lá não tem a disciplina explicando o que é empreender, como é que você empreende, como é que você resolve as coisas de uma empresa, para a empresa continuar existindo. Não existe. Te ensina a coisa técnica do que você está se especializando. Se você é um enfermeiro, vai te ensinar a trabalhar com enfermagem. Se você engenheiro elétrico, vai te ensinar a trabalhar na área de eletricidade, projetos, essas coisas. Não ensina como é você abrir uma empresa, né? O que é que você vai enfrentar pela frente, as relações que você vai enfrentar, os network, o caminho que você tem que seguir, as licenças, que é um problema terrível que a gente tem. Depois vou dar um exemplo aqui com relação a problemas com licença, é um problema grande que a gente tem. Então, assim, me diga aí, aqui na Go Internet, passa pra gente, você encontrou muita desorganização? Pode dizer, não tem problema. Eu estou aqui mesmo, você está aqui para organizar na nossa empresa e eu já vi uma melhora muito considerável. Já estou fazendo um comercial para você e mudou muito. Os números também em 6 meses foram consideráveis. Estou muito feliz, contente. Agradeço a você por isso. Obrigado. Viu? E o Hudson também, que vai estar nos assistindo. Agora me diga aí, o que foi que você encontrou aqui dentro da empresa da gente? Dá essa palhinha rapidinho aí em relação à desorganização e que vocês organizaram. Pode soltar o verbo. Não tem nada assim assustador, não. Tranquilo. Cara, falar assim que teve algo muito assustador, não teve. Na verdade, são... falando de processos, né? Que normalmente é o que mais falta em todas as empresas. Né? É onde pega mesmo. E aí, quando a gente fala de processos, normalmente está muito na cabeça das pessoas. Tá, eu sei todos os processos, tá? E aquela pessoa não vem trabalhar, ou falta, e aí as coisas se perdem. Então, eu acho que o que falta mais nas empresas aqui, e o que a gente tem trabalhado é o quê? É colocar as pessoas nos locais certos para fazer os serviços, né, pertinentes a ela, e a gente desenha o processo para que aquela pessoa ela consiga executar bem. Por quê? Hoje... um desafio, né? Daqui, a gente não tinha as pessoas certas nos lugares certos. Aí a gente precisa cobrar um resultado. Como que a gente cobra um resultado da pessoa? Se você não tem uma pessoa específica responsável por aquele setor, né? Aí como que a gente cobre? Como que a gente cobra e como que a gente desenha um planejamento? Eu falo assim, a gente vai sair de tantos clientes para tantos clientes. Como que a gente vai fazer esse planejamento se não tem ninguém para responder sobre aquilo, para falar, esse resultado precisa melhorar por causa disso, este resultado está bom por causa daquilo. Então, é mais voltado sempre à questão de processo, e processo também nunca é algo que está 100% resolvido. Por quê? Porque o cliente muda. Né? A gente fala aí de cliente 1.0, 2.0, hoje a gente está lá com aquele consumidor 5.0, e as necessidades que o cliente tem hoje é diferente do cliente que tinha 2 anos atrás. Então o processo ele muda sempre, então a velocidade das coisas mudam, então é sempre o maior desafio voltado à organização do processo na empresa ali. Eu acho que o que a gente tem que entender, né, quem está empreendendo, é que ele não tem como ter o conhecimento de tudo, e ele tem que realmente reconhecer que tem que recorrer a uma ajuda externa. Eu acho que isso é muito importante. Aqui na empresa eu via que nós crescemos, nós começamos com um corpo bem menor, e na pandemia nós crescemos muito. E a Go Internet, ela preza muito pelo contato, resolver o problema mais rápido possível dos nossos clientes. Só que chega um ponto que, como você falou, como a gente não tinha a setorização bem definida na empresa, às vezes criava uma certa confusão. Aí foi aí que eu parei um dia, comecei a analisar, não, isso aqui não pode ser desse jeito, cara. Deve ter alguma forma de resolver esse problema. Eu quero cobrar isso aqui, eu não tenho a quem cobrar, eu não sei a quem falar, e eu como dono, diretor da empresa, não sabia como resolver. Aí foi quando me veio na cabeça... procurar vocês, promover para poder resolver o problema. Então, eu acho que o que tem que haver mesmo é o reconhecimento de você pedir ajudas externas, porque eu conheço vários provedores que ganharam corpo, inclusive, tem corpo até maior do que a Go Internet,
E eu vejo o dono asfixiado. O Sim. dono não consegue um final de semana com a família, o dono não consegue fazer uma viagem de 10, 15 dias porque ele fica asfixiado. Se ele sair da frente da operação, a empresa trava. E assim, quando a gente contratou vocês, a intenção é que isso deixe de existir em minha vida. Eu quero ter liberdade, eu quero poder aproveitar a vida. Não adianta eu ter uma empresa que está faturando, né, está crescendo. E tu tá trancado na operação. E ela depende de mim. Eu quero uma empresa que tenha vida própria. E tu é uma pessoa que lê bastante, né? Eu gosto. E aí, voltando ali no assunto que tu tinha perguntado antes ali, né, dos desafios que tem do empreender, é que o brasileiro lê pouco. Também, não busca o conhecimento. E eu não tinha esse hábito, eu sabia que era importante, não tinha. E eu vou te falar que depois que eu criei esse hábito, me reorganizei, porque você tem que dedicar, depois fica fácil, né? Depois que tu lê o primeiro e o segundo livro, você vai ver que daqui a pouco, rapidinho, tu lê. E tem até uma frase que fala assim, né? Que a pessoa inteligente, ela aprende com os próprios erros, e o sábio aprende com o erro dos outros. Quando a gente tá lendo um livro, tu já tá tendo uma ideia, uma estratégia, ou se privando de ter uma falha na tua operação que tu aprendeu com a leitura, com um livro. Então hoje eu indico, sempre por onde eu passo também eu vou indicando livro para as pessoas ali. Eu gosto muito de fazer isso. E muda a percepção da gente, muda a nossa capacidade aí de aplicar as coisas nas empresas também, a gente aprende bastante também. E aí as escolas também, né, deveria ter mais essa visão. Só dando um parênteses aqui, eu depois de toda essa vida empreendedora, eu não tinha curso superior e eu decidi, falei, vou fazer aqui na área de administração de empresas, né? Cara, e tu pega lá professor que tá lá 10, 15, 20 anos dando aula na faculdade de administração de empresas e tu pergunta assim, o que é um Power BI? O que é um RP? Tipo, eles não... E o cara fica batido. Na própria faculdade, a gente tem dificuldade. Como fazer gestão de pessoas hoje? Quais são as práticas? Porque hoje, né, tu é empreendedor, tu sabe a importância de dar um feedback para uma pessoa, importante de fazer um one-on-one. E aí, hoje, quando tu faz um curso de administração empresarial, tu não vê isso daí. É muito travado a teoria, que é importante também, né? Mas falta mais essa pegada... De empreender mesmo, né? De gestão de negócios. Hoje tem até umas empresas, eu não vou lembrar muito o nome, é Hubbers, alguma coisa, que serve para isso. É um network de pessoas que estão empreendendo. Porque as faculdades não dão isso, né? E eles começaram a criar esse tipo de educação, de estudo, onde você que quer empreender e eu quero empreender, se une, pagam, aí lá tem cowork, lá vocês se encontram, conversam, vocês trocam informações, é interessante. Depois eu vou ver o nome, é Hub alguma coisa, eu não estou lembrando. Hub Innovations, alguma coisa assim. Me diga uma coisa, você acha que empreender, a pessoa ser um empreendedor, é uma questão de talento, de herdar, que vem dela, ou é uma questão de aprendizado? Ou é os dois? Eu acho que o aprendizado é contínuo. Então, a questão do aprendizado, a pessoa já tem que estar aprendendo sempre, até aquela pessoa que já tem aquela veia para empreender. Mas, para você ser empreendedor, você tem que estar aberto muito a desafios. Você tem que gostar de desafios e não pode ter medo do problema. Você tem que encarar o problema de frente. E, às vezes, tem algumas pessoas até que gostam mais... Tranquilo, né? Cada ser humano é único, né? Uhum. E tem pessoas que gostam mais da estabilidade, por exemplo. No caso, seria o empregado. Às vezes a pessoa que quer fazer um concurso, por exemplo, ou ser um empregado, eu gosto de fazer o meu serviço aqui, sentar na minha mesa, fazer o meu servicinho aqui, faço bem feito para ninguém me incomodar e tô ali tranquilo. E normalmente essa pessoa ela não tem muito a ver para empreender, mas porque empreender é desafiador, né? Você tem que estar... Não, é você dormir sem saber como vai ser o dia seguinte, né? E assim, quando você empreende, você tem contas fixas para pagar. Você tem pessoas, hoje a gente tem dezenas de pessoas que no final do mês ele tem que receber aquele salário, né? Você tem os impostos, você tem a carga tributária, você tem aluguel, você tem carro, você tem N coisas, você tá fornecedores que vão te cobrar. Então, assim, é uma carga de responsabilidade imensurável em cima das costas de um empreendedor. O empreendedor, quando você vê muito isso no Instagram, né? Geralmente fala assim, mulher... As 3 coisas que mulheres de um empresário sabem, tem que aceitar que ela vai ver isso na vida. O cara chegar em casa e de repente tá ali, tá meio que desligado porque tá pensando na situação da empresa. Então, o cara para empreender, pelo menos inicialmente, ele vai passar por isso. Hoje eu pretendo tirar, inclusive já até consegui tirar mais uma carga disso,
por conta de vocês, da Promover. Eu já consegui tirar uma boa carga de tarefas e preocupações que eu levava comigo para minha casa e terminava compartilhando com minha esposa, ou então jantava com minha esposa aí pensando nessa situação, e hoje eu já não tenho mais. Então, assim, eu realmente já melhorou bastante. Eu acho, voltando àquela pergunta que eu te fiz, eu acho, na minha opinião, que o empreendedorismo ele tem a ver com talento, né? A pessoa tem que, assim, eu me lembro que desde pequeno, quando toda moeda que meu tio, minha mãe me dava, eu tinha uma carteirinha assim, pequenininha, e eu guardava. Eu não conseguia, era intrínseco em mim, eu não conseguia gastar aquela moedinha de 50 centavos, R$1, não conseguia. Eu não sei explicar. Eu já, naquela época, eu já tinha ambição de estar guardando R$1,50. E eu gostava de contar e ver que aquele valor estava aumentando. Era dentro de mim. Eu não, como eu era criança ainda, não tinha assim a perspicácia de usar aquele valor agora, investir em algo para fazer dobrar. Mas o fato só de você ser criança e não ter na cabeça que você pode gastar aquele dinheiro, e você pode gastar, mas você não gasta porque você quer ver aquele dinheiro aumentar, já é um início, né, basiquérrimo, mas já é um início para você empreender. Então, eu acho que vem muito também do talento. Porque eu não recebi, como eu falei aqui no início, eu fiz a faculdade, mas eu não recebi treinamento nenhum. Na faculdade, não tivemos disciplina nenhuma falando sobre empreender. Né? Como é empreender, como é lidar com um órgão público, como é lidar com fornecedor, como é você fazer network, como é você lidar com justiça do trabalho, né? A situação trabalhista, que pega muito no pé das empresas. Isso aí eu vim aprendendo no dia a dia. Isso você não tem. Tem 6 meses que a gente contratou vocês, e eu não tive, assim, antes de vocês, realmente eu não tive apoio nenhum. E você vê onde a empresa chegou. Então, acho que se não fosse o talento, já que eu não recebi a parte, eu vi na prática, que eu trabalhei em algumas outras empresas, né? E você circulando em empresa, você conhece um setor, conhece outro, aí você vê como é que funciona. Aqui é o quanto a pagar, aqui é o quanto a receber. Esse daqui não pode comprar e pagar ao mesmo tempo, porque gera uma brecha para fraude. Esse aqui é o setor de comercialização, esse aqui é tal. E você vai vendo como é que funciona e colhendo esse monte de informação eu trouxe para minha empresa, né? Só que, como eu falei no início, como eu não tenho o expertise de empreender, ainda assim fica peças soltas. Foi que eu senti a necessidade de chamar vocês. Como a minha família é toda do Nordeste e eu nasci em São Paulo, capital. E aí minha família é toda do Nordeste, e o nordestino tem bastante a ver em empreendedora também, de montar o negócio. E eu nasci no meio de pessoas empreendedoras, meus tios, meu pai, minha mãe. Então sempre assim, um montou um mercado, outro montou uma indústria, outro montou uma barraca na feira. Então acho que desde a minha infância eu já trouxe essa vontade. Então mesmo às vezes eu trabalhando para uma empresa fechada, mesmo eu sendo funcionário, eu já tinha aquela veia empreendedora, né? Que é o intraempreender, que é empreender dentro de onde tu trabalha, sempre com a visão de dono, porque eu não me sentia como se fosse funcionário que tinha que só cumprir a minha função e baixar a cabeça. Então eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de investir em alguma coisa, a última coisa que eu montei agora, eu gosto muito do ciclismo e gosto do esporte, e eu pedalo bastante, tá na minha veia aí já há uns 6, 7 anos. E aí, por exemplo, eu vi que tinha um mercado de desenvolver produtos específicos para bicicletas de alta performance. E aí eu fui lá, comprei uma impressora 3D. Então hoje eu tenho também isso daí. Por quê? Porque eu enxerguei uma oportunidade dentro de um negócio. Então, você traz uma bicicleta lá da Itália, que só tem lá. Aí tem pouquíssimas raras no Brasil. Aí quebra uma peça daquela bicicleta, você precisa de um suporte do farol. Aí para tu mandar vir da Itália, uma burocracia. Então hoje eu pego e imprimo isso daí na impressora 3D, e aí eu atendo aí através de plataformas como o Mercado Livre, e a gente atende. Então, assim, mas isso, onde eu eu passo, eu tô sempre buscando alguma forma de empreender. Então, voltando no que tu falou, isso já tá é dentro da gente, né? E aí a gente busca a forma de melhorar, sempre escalar os negócios. Eu sempre quando eu vou para os lugares assim, tem um exemplo, se eu for para um evento, aí vamos supor que eu já cansei de fazer isso, parece que tá dentro da gente, e eu vejo vídeos assim, eu fico, eu sou assim desse jeito, cara. Você vai a um evento, aí o ingresso lá, vamos supor, o ingresso é R$600. Aí você olha assim, aqui tem em média quantas pessoas? 5 mil pessoas, 5 mil foi 600. Vamos supor que ele teve o custo aqui com aparelhagem, você olha assim, tá sempre fazendo esses cálculos, sempre querendo evoluir. Então, provavelmente você deve pensar dessa forma, porque já tem dentro de você. Então, assim, agora eu vejo que tem gente
que sai de um trabalho, aí pega uma rescisão, vai lá e pega seus 70, 80 ou mais 100 mil, outros pegam menos 10 mil, né? Faz um investimento mais suave e outros pegam até 200, 300 mil e acha que é só chegar, aí ele gosta, ele trabalha com, vamos supor, ele trabalha com gráfica, trabalha numa gráfica, ele acha que é chegar ali, comprar as impressoras, pronto, agora eu sou empresário. Monta a gráfica, pronto, agora eu vou vender. Onde é que está a falha? Onde é que você acha que está a falha desse cara? Ele botou todo o dinheiro que ele tinha na matéria-prima, posso dizer assim, ou na linha de produção. E eu vou te falar, né? Não é puxar vender o meu peixe, mas o maior desafio de qualquer negócio está em vender. Para escalar o negócio hoje, você não escala nenhum negócio se tu não tiver equipes de vendas vendendo minimamente. Então a gente fala muito de alta performance, mas tem gente que não consegue vender nem o mínimo. Isso. E aí a empresa quebra. A pergunta mesmo era justamente isso. Tipo assim, ele pega o dinheiro dele todo primeiro e arrisca o dinheiro 100% dele ali naquele negócio. E ele é muito bom operacional naquela área dele. Tipo assim, uma gráfica vai ter a parte de design, vai ter a parte de vendas, né? Vai ter corte de material operacional. De repente ele é um bom operador daquelas máquinas, mas o cara não é um vendedor, o cara não é um bom administrador, ou nem é administrador, e ainda pega o dinheiro dele todo e bota ali, achando que só é pegar o dinheiro e coloca... Você concorda que se eu hoje ganhasse, vamos supor, estou aqui com 5 milhões, aí eu vou ali e compro ônibus, vou abrir uma empresa de transportes, pronto. Se fosse tão simples assim, quando eu pegasse esse dinheiro e botasse, eu não teria margem de erro. Então o cara pega e investe no negócio e acha que não precisa estudar, não precisa fazer nada antes. Então assim, o que eu recomendo é que antes de você abrir seu negócio, primeiro não invista seu valor todo, que às vezes sua certeza não é tão certo assim para o cenário. É fazer uma pesquisa no mercado, né? Estudar, se possível. Uma vez eu estava andando na praça e uma menina parou com a prancheta na mão. E posso fazer uma pergunta com você, umas perguntas rapidinho? Eu falei, pode sim. Aí ela começou a me perguntar sobre... começou a me perguntar sobre coisas referentes a esses barzinhos que vendem petisco, tudo, né? Cerveja e tal. Sim. Aí ela começou a me perguntar, hoje se você quiser tomar uma cerveja comigo aqui, você vai para onde? Assim, que tenha música, um lugar aconchegante e tal. Aí eu falei o nome do barzinho que tinha mais perto. E você, assim, gosta de petisco? E se fosse para petiscar, não sei o que, você... Aí fui falando, e fazendo as perguntas, falei... E não me disse o que era. Ela não me falou, eu fiquei curioso com aquilo. Ah, tá bom, obrigado. Quando é depois, coisa de uns 5, 6 meses depois, surge o Boteco do Caranguejo. Eu falei, rapaz, olha o vínculo. O cara fez a pesquisa antes, a pesquisa mercadológica, para poder saber como seria a aceitação daquele público na região. E aí sim ele abriu o negócio dele. Rapaz, pode acontecer de dar errado? Pode. Mas você diminui muito a margem de erro quando você faz uma pesquisa mercadológica. O dinheiro é finito, ele acaba. Ele não é infinito. E acontece muito disso daí. Falando até da área aqui que tu atua, vou fazer uma rede num bairro. Eu conheço alguns empreendedores que estão passando pelo bairro. Acho que aqui vai ser bom e bota lá um dinheiro para fazer uma rede. E eu, como trabalhei muito tempo em comercial, às vezes a expectativa nossa é maior do que o que a gente consegue atender naquele espaço. E aí, por exemplo, a pesquisa de mercado é uma estratégia antes de você montar qualquer negócio. É você fazer minimamente uma pesquisa de mercado. Saber quanto, se eu for comprar uma matéria-prima, quanto que é. Se eu for vender aquilo pronto, quanto é que fica. E o que eu tenho de imposto nesse meio. E quais são os meios, por onde que eu vou vender. E às vezes as pessoas, eles não focam nisso daí, nem sabem, né? Vão aprender depois que erra 1, 2, 3 vezes, que aí vai saber, devia ter feito uma pesquisa de mercado. E o dinheiro é finito. Aí depois que você já usou o dinheiro onde não deveria ter usado, né? Então é muito importante a gente fazer essa pesquisa de mercado aí e analisar o cenário também. É porque o passivo fica, né? Quando você pega seu dinheiro e você investe já ia falar que na clínica, porque eu quero usar esse exemplo para você. Você pega seu dinheiro e investe em algo, se você lá na frente quebrou, você tem os seus fornecedores que você comprou, seus insumos, né? seus materiais. Você tem os funcionários que vão precisar receber ali a rescisão dele. Por mais que você quebre, sua empresa quebre, você fica com essa dívida trabalhista aí que você tem que pagar. E imposto, tudo você tem que sair pagando. Eu vou dar como exemplo aqui,
Um dos problemas que eu acho, principalmente o povo brasileiro, eu não conheço muito como é que funciona, na verdade, o Sul, né? Você está lá no Sul, então você deve saber se tem esse problema com imediatismo. A pessoa abrir uma empresa e achar que o dinheiro tem que vir logo, o dinheiro para ela mesma, fazer o uso do dinheiro, não a empresa fazer girar. Para ela mesma, ela já acha que tem que vir logo de imediato. Lá é assim também? É o Brasil todo. Porque aqui tem muito esse defeito. O pessoal aqui abre uma empresa, cara, você tem que pelo menos rodar ali sem óleo uns 3 anos, cara. A minha aqui, eu falei, eu fiquei por média em uns 5, 6, 7 anos. Mas é porque às vezes... Tudo que entrar, voltar. Tudo que entrar, voltar. Tudo que entrar, voltar. Mas é porque, por exemplo, você dando um exemplo lá de uma loja ali, é porque não teve um mínimo, às vezes, de planejamento. A pessoa, se tu perguntar assim, ó, você vai iniciar quanto comprando de tal roupa, de tal produto? Às vezes a pessoa nem sabe. Ela vai indo e vai fazendo e vai gastando dinheiro, entendeu? Por exemplo, como eu trabalho nessa área mais, né, de consultoria e desenvolvimento, então eu já sei o mínimo que eu preciso fazer para me montar um negócio. Então, quando eu fui... Pô, eu sei que tem um nicho aqui para mim vender peça de bicicleta. E eu sei que eu posso comprar essa máquina, mas não foi só isso. Eu fiz todo um planejamento de tantos meses. Eu sabia quantos meses eu sabia que eu ia zerar os meus custos e a partir de quando que eu ia ter lucro, quantas peças eu teria que vender por mês. Então, assim, eu fiz um planejamento e quando você faz um planejamento, você fica até mais tranquilo. Por quê? Porque tu sabe, tu tem algo para tu buscar, né? Igual a empresa quando fala assim, eu quero crescer o ano que vem. Tu quer crescer quanto? Não sei. Tipo assim... Não dá pra gente falar assim, Anderson, vamos crescer a tua empresa. A gente tem que sentar, tem que olhar os números, como que tá hoje, tem que ver a viabilidade, às vezes vai ter que investir, quanto que a gente tem que a gente pode investir, aí a gente fala, então no final do ano que vem a gente chega em tanto. Mas aí às vezes tem empresas que a gente... Às vezes quando a gente inicia a consultoria, pessoal, eu quero... crescer 50% da empresa. Tá, e aí o que a gente vai fazer para crescer? Não sei. Então, de onde que a pessoa tirou esse número de 50%? Ele tem que ter informações, números, cálculos para poder fazer esse... E aí a gente ajuda, porque aí a gente entende ali, aí a gente senta e faz junto, porque... o resultado tem que chegar. Para mim é sempre assim, meta é para ser batida. Então, se a gente define um número, a gente tem que chegar. Só que aí também tem que ser desafiador, mas tem que ser alcançável. Não pode ser um número para bonito, igual a gente fala, né? Coloca um número lá, aí no primeiro mês não bate, no segundo não bate, no terceiro mês tá todos os funcionários desmotivados na empresa. Por quê? Porque fez uma meta sem um planejamento. Às vezes o número até é possível de se bater, mas aí como você falou, né? Faz a meta sem o planejamento de como alcançar aquele número, ou então... Eles não seguiram o planejamento e aí não alcança, fica desanimado, mas a falha não é na meta, a falha é no processo de execução do projeto. Eu já conheci algumas pessoas, desculpa te interromper, que por exemplo, assim, montou uma loja de roupa em casa, vou vender roupa na garagem da minha casa. Aí começou a crescer, tava bem pra caramba. Falou, agora eu vou alugar um ponto e vou montar a minha loja. Sem planejamento. Só que aí a pessoa esquece que ela tem que contratar, vai ter uma nova conta de luz para pagar. Isso é. Vai ter uma nova conta de água, aí vai ter uma conta de internet, vai ter fiscal, aí você tem que ter alvará. E outra coisa, aí no horário de almoço, como é que vai fazer? Porque você tá na tua casa, tu tá ali. Aí eu vou ter que contratar funcionário, daqui a pouco tem final de ano, aí são 2 funcionários. Aí no final, eu já vi gente quebrar. Vendia bem pra caramba na garagem, na casa. Crescendo, mas na verdade... E aí a pessoa quebra e abandona, porque ganhava bastante dinheiro e vendia na garagem da casa. E quando deu um passo maior do que a perna sem o planejamento, a pessoa quebrou. Hoje, se uma pessoa chega pra você hoje, pessoa leiga, né? Ele é bom em uma área, mas ele tem consciência de que é muito perigoso ele pegar aquele valor dele todo. O cara tá lá, vamos supor hoje, 500 mil. E ele é um bom... Ele entende de internet, pronto. Mais um exemplo que está bem vivo aqui entre a gente, né? E ele chega para você lá para promover e fala, olha, eu tenho 500 mil aqui, eu quero investir em um provedor. A promover me auxilia com isso? Vocês pegam assim do zero ou vocês só pegam a consultoria se a empresa já existir? Ou vocês ajudam assim, uma pessoa que tem um recurso financeiro e quer abrir algo, vocês pegam do zero ali, ajudar eles a criar um plano de negócio,
como é que funciona, estudar, vocês fazem isso também? Ou... Sim. Hoje, tanto eu quanto meu sócio, a gente já começou do provedor assim, bem desde o início. Então, a gente sabe como que funciona todas as etapas. E pra gente é bem tranquilo também auxiliar nesse planejamento. E hoje, o que a gente tem auxiliado bastante, inclusive, as pessoas que... Algumas cidades, acredito que por aqui, que é uma cidade grande, às vezes é até difícil conseguir, por exemplo, uma liberação num poste para passar uma fibra. Isso, E normalmente a gente auxilia até empresas que querem começar até, por exemplo, fazendo aluguel de portas de outra empresa. Então, hoje acontece isso daí. Eu quero começar o meu provedor, mas eu não quero nem fazer a minha rede de internet. Então, a gente também hoje tem provedores que estão nascendo através de rede compartilhada de outros. E aí, a gente já está bem acostumado também. Acho que aí desde 2020... Eu, com meu sócio, com o Hudson, a gente já tem experiência aí nessa área de compartilhamento. Algumas regiões do Brasil é mais conservadora um pouco quanto a isso. A gente viaja todo o Brasil, então a gente sabe que algumas regiões já tem muita gente compartilhando rede. Pô, eu vendo... Aqui na Bahia é o exemplo. Então, mas tem estados e tem, principalmente mais interior, né? Tem gente que tem esse medo ainda... Não sabe como é que funciona um contrato. Como é que funciona um contrato? Como é que eu vou usar a tua rede, tu vai usar a minha? Então, a gente, por já ter essa experiência, a gente consegue... Isso aí pra gente é bem tranquilo e a gente tira um pouco do medo da pessoa aí também que quer iniciar tendo menos recursos, às vezes, né? Nesse caso, então, é mais recomendável a pessoa que está com esse recurso, um valor considerável, ele procurar um apoio antes mesmo de iniciar o negócio. Porque assim, eu não comecei dessa forma, eu vou ser sincero para você, o meu negócio eu comecei literalmente compartilhando na internet. Isso a gente está falando de 13, 14 anos atrás. Só que o negócio foi crescendo, aí eu fui conseguir abriu o MEI, né? E depois cresceu o faturamento, aí foi pro Simples, e aí foi crescendo, e hoje se estruturou, é uma empresa mesmo, com sede, com funcionários. Antigamente era eu mesmo que estava na frente da operação. Então eu mesmo comecei a trabalhar dessa forma. Nesse caso, para você, é recomendável a pessoa, antes de iniciar, ela contratar uma empresa para poder estar fazendo esse tipo de consultoria, para não dar um tiro no escuro? Sim, porque hoje a pessoa ela vai ter dificuldade até de saber qual que é o melhor equipamento custo-benefício que o pessoal está investindo no mercado hoje? Porque a consultoria ela vem para quê? Para te trazer também, ninguém sabe de tudo, mas como a gente está envolvido com várias operações no Brasil, então a gente tem conhecimento do que a galera está trabalhando mais hoje, qual equipamento que está dando menos problema, qual rede, qual fibra ótica. Então, quando você tem, por exemplo, um apoio de uma consultoria, a gente vai fazer com que você erre menos a utilização do teu dinheiro e seja mais assertivo, entendeu? Show de bola. Final do episódio a gente deixa seu número, tudo certinho, que provavelmente deve ter muitas pessoas querendo iniciar um negócio e não sabe por onde começar, ou até tem uma ideia do negócio, mas não sabe fazer essa organização de como startar o projeto. E isso é interessante. Eu acho que, inclusive, se eu tivesse recebido um apoio desse no início, o negócio estaria até bem maior. Agora, fugindo um pouquinho do assunto já da empresa funcionando em si, o que é que você acha da política, a mudança política toda hora no país? Assim, a gente vive um cenário que hoje você está com um partido de esquerda, depois você está com um de direita, e isso muda muito a forma de tributação, né, de fiscalização. Você acha que isso é um impedimento, é um obstáculo para quem quer empreender e para quem já está empreendendo? Como é que isso pode estar impactando nas pessoas? Essa mudança constante de... É um desafio bem grande, sendo bem sincero, não é para qualquer um, mas é no meio dos desafios que tem as oportunidades também, né? No meio da pandemia, quantas empresas, enquanto umas fecharam, quantas outras tiveram oportunidades, né? Então, às vezes é no meio do caos, onde ninguém tá vendo uma oportunidade que surge uma oportunidade. Mas a política no Brasil é desafiador pra caramba. A instabilidade política é um medo, porque, por exemplo, assim... Será que a gente vai ter aposentadoria? Não dá pra gente ficar... Eu não conto com nada. Eu vou te falar, né? Voltando a ver empreendedor. Acho que eu, desde os meus 18 anos ali, meu pai sempre falou pra mim... paga teu INSS, trabalha na empresa que te registra por causa da tua aposentadoria. Eu lá dos meus 18, eu já nunca tinha essa preocupação. Assim, eu sempre falava, né? Casei também já tem bastante tempo, casei bem jovem. Eu sempre falava pra minha esposa, cara, a gente tem que trabalhar, comprar um terreninho aqui, comprar uma casa, investir o dinheiro no negócio, porque não dá pra gente contar
com o governo, né? Não dá pra gente ter. A estabilidade é muito grande. Por exemplo, eu vou contar, às vezes, com o SUS, por exemplo. Eu trabalho empreendendo. E se eu cair, quebrar uma perna, ou me machucar, ou acontecer alguma coisa mais grave? Eu vou ficar esperando... Quantos meses eu vou ficar esperando o SUS? Não que o SUS não resolva, mas às vezes não é no tempo que a gente precisa. Então, a gente tem que ter uma certa organização financeira, mas é desafiador. O Brasil é desafiador. Eu acho que essa situação dessa mudança constante de política no Brasil, essa guerra que tem entre os nossos legisladores, eu acho que o problema pior é a empresa não poder fazer planejamento a longo prazo. Um exemplo, eu tenho um amigo meu que também é dono de provedor, e eu estava conversando com ele, passei um tempo conversando com ele, ele falou, pô, Anderson, eu tô indo para o interior, cara, minha empresa aqui está seguindo, tô investir aqui, mas estou investindo no interior. E assim, ele tem renda hoje para investir em outras coisas, que é o objetivo dele. Ele já está até investindo em outras coisas, só que ele tem medo de estar investindo, porque ele falou, eu não sei como é que vai ser a situação hoje. Tipo assim, o governo que está aí. A gente sabe que o governo atual, para a empresa, ele não é tão saudável. Para a empresa, eu já falei isso aqui antes, para a empresa não é tão saudável. Eu sou empresário, eu sei que dá muito benefícios. É complicado dizer isso, mas é verdade, dá muito benefícios e não pensa como é que a empresa vai fazer para manter esse fôlego financeiro, que a gente já tem uma carga tributária muito, muito alta. E aí vem um governo agora e lança mais outro, a retirada da escala mesmo. Se essa retirada da escala acontecer, como é que você vai conseguir? Você já está com aquele quadro de funcionários certos, já tudo bem dividido, e aquilo já faz parte do seu cálculo certinho ali de custo financeiro, né? As dívidas, os custos... Físicos? Não, despesas ordinárias. Às vezes já faz parte das despesas ordinárias. Sim. Aí, de repente, você muda a escala. Já não é mais 6 por 1. E agora, cara? Você vai ter que contratar mais funcionário. Você vai diminuir o prazo, o tempo de funcionário trabalhando na empresa. Você vai ter que ter outras pessoas. Como é que você supre isso? Como é que você coloca esse valor dentro de sua planilha de custo se você não cresceu no mercado? Né? Você não vendeu mais. Então é complicado. Você não tem como fazer um planejamento a longo prazo. Que tipo assim, já me veio na cabeça de chegar e falei, não, cara, eu vou chegar no Banco do Nordeste agora, eu vou pegar um empréstimo tantos milhões e vou ampliar, vou pegar várias cidades inteiras. Mas eu vou ter um passivo mensalmente para estar pagando ali, que vai valer por anos, né? Coisa tu não sabe como é... 5 anos, 4, 5, 6 anos pagando, e um passivo alto, uma parcela aí de 250 mil, 300 mil. Como é que você vai investir a longo prazo? Se você tivesse um negócio mais seguro, que não tem essa mudança, volatilidade muito alta, você até consegue fazer esse investimento, porque você já tem um faturamento e você sabe que você vai crescer ali pegando esse empréstimo. Mas... hoje você está com um governo que pensa de uma forma, aí entra outro que pensa de outra forma. Qual é a garantia que você vai conseguir honrar com isso? E além disso, tem todo um povo no meio que hoje... Eu acho muito legal que as pessoas hoje olham mais para a política, porque há uns anos atrás, você perguntasse quem que era um ministro... Fala o nome de um ministro aí da Suprema Corte. Ninguém sabia. Fala o nome do ministro aí, de um vice-presidente... Ninguém sabia uns anos atrás. Então hoje a galera tá muito mais antenada. Só que isso polarizou muito mais também, né? Então também tem mais essa questão de que às vezes um tá fazendo uma coisa boa, mas aí por causa da questão da ideologia política, aí o cara critica. Aí entra o outro governante lá, pode estar fazendo uma coisa boa ou ruim, e aí... acontece isso, a polarização acontece isso. E aí a gasolina só sobe, combustível só sobe. Se sobe o combustível, sobe tudo no Brasil, sobe a alimentação, porque é tudo por estrada, rodovia. Aí a conta de luz, nossa, nunca baixa. Então, assim, hoje, para você empreender, tá cada vez mais desafiador por causa disso daí. E aí tem até um ditado que diz que o salário, para quem paga, é muito e para quem recebe é pouco. Porque, de fato, todo mundo sabe disso. Hoje, pra gente pagar, tem tanto encargos e embutidos que o que a gente tem de despesa para ter um funcionário é muito alto. E o que ele ganha no final, a gente sabe que para ele viver, a gente também não sabe como que vive, porque é pouco. Então, é muito para quem paga e pouco para quem recebe hoje no Brasil. É aí que está o problema. Você conseguir gerenciar, administrar uma empresa com essa volatilidade intensa que você vive. Hoje você vive numa situação...
Eu tenho medo. Eu hoje tenho medo de chegar no Banco do Nordeste. A gente tem crédito lá liberado, mas eu tenho medo de chegar lá e pegar um empréstimo para fazer uma alavancada melhor. Eu não vou fazer tipo... A gente tem um coach muito famoso aí. Você já deve saber de quem eu vou falar. É o Pablo Marçal. Eu não concordo, né? Já falei isso uma vez, vou falar de novo. E eu gosto de falar desse Pablo Marçal. Ele fala, né? Rapaz, pega empréstimo e parcele e jogue para frente. Enrole e jogue para frente. Assim, eu penso que é uma visão errada. Como é que você, empreendedor, vai ajudar um país desse jeito, né? Vai dar certo seu negócio se você já vai pegar um empréstimo pensando em não pagar. Né? Vai enrola, joga para frente. Isso não é um perfil de uma pessoa correta. Você vai quebrar, você vai quebrar um ciclo que deve funcionar perfeito. Então você não vai deixar falar isso da boca para fora é ruim. Por quê? Porque você está incentivando. Isso. E aí às vezes você olha o cara lá bem sucedido, você fala, se deu certo com ele, vai dar certo comigo. Só que aí a pessoa não tem planejamento, não sabe nem no que queria usar o dinheiro. E aí, às vezes, a pessoa acaba entrando numa bola de neve gigantesca, assim, por falta de... É igual hoje, né? Não tem a galera, né, do joguinho aí, né, da Bet, do Tigrinho. Tem gente aí que perde todo o dinheiro que você tem. Como é que você incentiva uma pessoa que, às vezes, não tem instrução a pegar lá 1 milhão no banco lá e sair empreendendo sem rumo? Eu acho que o que a gente precisa... Eu também já comentei sobre isso, que falta muito no Brasil. Eu acho que isso aí tem que ser trabalhado nas escolas. A questão da ética. O que falta muito no brasileiro é a ética. Você falou no exemplo da Bet. Qual a necessidade que tem Vinícius Júnior estar incentivando as pessoas a jogarem na Bet? Qual a necessidade que Vinícius Júnior tem? Dinheiro não é. Né? Essas pessoas famosas, tem uma cantora também famosa, não sei se é Virgínia, também faz isso. Então, assim, velho, que ambição desesfreada é essa que... Quanto mais ganha, mais quer, independente da consequência, do lastro negativo que essa pessoa está deixando. São grandes influências, né? Assim, você usa sua imagem pública, né? Que você sabe que você tem, quando você tem seguidores, tem gente que é fiel ali ao comportamento de Vinícius Júnior. O que Vinícius Júnior disser, ele vai acreditar e vai querer fazer. E tem gente que é fiel também com um político, com um presidente, com o ídolo dele. Então, o que aquele cara diz, para muitas pessoas, é verdade. Uhum. Eu não tenho isso. Tipo assim, eu gosto muito de algumas bandas, mas não faço questão nenhuma de conhecer o cantor. Questão nenhuma. Porque às vezes nem condiz, às vezes a letra daquela música não tem nem a ver com o cantor, não foi nem ele que criou, ele simplesmente comprou. Mas tem gente que tem isso, de seguir fielmente a pessoa. Então, assim, a partir do momento que Vinícius Júnior fala isso, tem gente que vai entrar porque é Vinícius Júnior que está falando. Não, se Vinícius Júnior está falando que isso é bom, então eu vou assinar isso aí, eu vou jogar isso aí pronto. Aí você cria essa cadeia de miséria. Aí outras pessoas chegam e comentam, né? Mas aí a gente não é pai de ninguém para estar dizendo o que pode e o que não pode fazer. Ou como é que você vai chegar para uma pessoa que não recebeu educação nenhuma? Uma pessoa que não sabe julgar, que é fácil. Tipo, minha filha hoje. Minha filha não passou por dificuldade nenhuma, nem não está passando. Se Deus quiser, não vai passar. É fácil para ela no futuro olhar para essa galera que joga a Bet e perde todo o dinheiro e fica endividado. Dizer, a gente não é pai de ninguém para poder ficar orientando o que é errado, o que é certo, o que é errado. Para ela é fácil. Para minha filha no futuro, quando ela estiver grande, vai ser fácil ela dizer isso. Mas para um menino que nasceu, que tem ali, dentro de favela, né, que a gente sabe que muitos lá são filhos de... Não estou dizendo que é todos também, mas muitos são filhos de pais que às vezes é drogado, é um alcoólatra. Às vezes trabalha o dia inteiro fora de casa e o filho fica sozinho lá na favela com amizades lá também. Você entendeu? Ou então um traficante. Como é que esse menino vai saber o que é o certo e o que é o errado? Você vai me dizer que a escola pública é perfeita, que consegue explicar isso? Eu vim de escola pública, eu sei como funciona a escola pública. Então, assim... Eu não acho certo você chegar e fazer esse tipo de campanha que esses caras ricos, milionários fazem na TV. Então você cria um ciclo vicioso de tragédia. Você prejudica a nação desse jeito. Você acredita que o empreendedorismo deveria ser uma matéria
assim, na faculdade ou no ensino médio, que o governo deveria investir nisso, nesse tipo de assunto, ou tem que continuar do jeito que tá? O meu filho, ele tem hoje 9 anos, mas acho que desde os 5, 6 anos ele já sabe o que é empreender, assim, eu já boto ele para fazer algumas coisas. Quantos anos eles? O meu mais velho tem 9 e a minha pequena agora tem 2 aninhos. Mas esse meu de 9, desde os 5 anos, assim, eu vou falar para você, ele já não tem vergonha, porque a gente já cria assim, porque às vezes você cria uma criança muito fechada, com mais vergonha de interagir, ele já não tem tanta vergonha. E desde pequeno, ele, por exemplo, assim, ele faz uma pintura, ele colocava no portão de casa para vender para quem tava passando no portão, sem a gente falar para ele. Uma vez ele fez uma pintura bem bonita, assim, foi a primeira vez que eu ensinei ele como ganhar dinheiro. E ele até então ele não sabia. Fez uma pintura bem bonita, assim, num A4. E aí eu falei, o que você vai fazer? Vou guardar, pai. Eu falei, você quer ganhar dinheiro? Aí ele, mas não dá para ganhar dinheiro. Aí eu falei, R$40 tá bom pra você? Porque R$40 era muito dinheiro pra ele. Falei, você vai ligar pro seu tio e vai falar assim, tio, olha esse quadro que eu fiz aqui. É R$50, mas pra você eu faço R$40 no Pix. Aí ele ligou pro meu irmão, que o desenho ficou de fato bem bonito. Na hora, meu irmão fez o Pix pra ele. Ele não queria nem o Pix, né? Porque ele queria nota, né? Porque a criança não entende o valor do Pix. Depois daquilo dali, ele falou, agora eu quero fazer um monte de desenho pra pintar. E fez mais um pra avó dele, e foi assim. Então ele entendeu que ele é capaz de gerar dinheiro, de empreender. Então hoje, outro dia ele comprou um potinho assim, foi plantar uma sementinha de alface. A pergunta é ele, pai, por quanto que eu consigo vender esse alface? Você já estimulou o pensamento de empreendedorismo na cabeça dele. Ou seja, as coisas que ele faz pode transformar aquilo em dinheiro. Então, ele já tem isso daí. Então, assim, é muito importante. Eu vejo que hoje deve ser muita exceção no Brasil. Eu vejo que tem algumas escolas, até o próprio Pablo Marçal, acho que ele é dono de umas escolas lá em São Paulo, que ele incentiva o empreendedorismo. Então, tem o dia da feira empreendedora, que tu produz ou que tu faz alguma coisa. Eu sou totalmente a favor disso daí. Não sei se porque eu cresci nesse meio, e aí eu acho que eu nunca tive medo, tipo, se isso aqui não der certo, eu vou fazer outra coisa que vai dar... Se isso aqui não der errado, eu vou fazer outra coisa que vai dar certo. Desde pequeno eu já fui criado assim, então pra mim é fácil estimular, mas muitas pessoas não têm esse estímulo aí, não de... Eu acho que deveria ter, né, uma disciplina, até para que você consiga formar um empreendedor mesmo, e não você botar pessoas arriscando, né? Hoje a gente tem milhares de pessoas que abrem empresa e milhares de empresas que fecham. Como eu falei no início, são 30% das empresas que abrem em menos de 2 anos. Eu não estou falando com 3, 4 anos. Com 2 anos, essas empresas morrem, deixam de existir. Aí entra vários fatores, né? A questão da falta de educação financeira, também de empreender. É igual o crédito, né? O crédito, tem um cartão de crédito. O crédito é meu ou é do banco? E te dá uma sensação de que você tem dinheiro, né? Aí dá a sensação que tem dinheiro. Eu tô cansado esse final de semana, eu quero curtir. Aí vai lá, gasta. Bom, e aí? E quando vem fechar a fatura? Como é que você vai pagar? Como é que vai pagar? Né? Então, por exemplo, assim, quero trocar de carro. É bom a gente conquistar os bens e os patrimônios da gente. E o planejamento? Será que hoje eu tenho condições de trocar? Se tem, vamos pra cima, né? Só que o brasileiro tem muito dessa dificuldade. Então hoje a gente vê muito carro rodando na rua aí que às vezes a pessoa não tá nem pagando as prestações e é triste. Triste. É aí que entra a questão daquele cara que quer trabalhar para o Estado, né? Quer ter um emprego mais estável, não quer ter a preocupação de empreender. Porque, como eu falei, empreender é você estar constantemente sabendo que você está devendo. Eu tô aqui, mas eu sei que eu tô devendo. Não tá atrasado, mas eu tô devendo. Né? Eu faço compra em fornecedores. Início do mês que vem, né? Final desse mês, eu tenho uma folha enorme de pagamentos para fazer. Eu tenho que pagar também a Promover que eu contratei. Então, assim, as coisas não deixam de funcionar. Então, as pessoas não querem correr esse risco, né? Quem está empreendendo. E se você não receber, cara, esse treinamento, eu acho que é muito, muito difícil, velho. O cara abrir uma empresa e ele não recorrer... Tipo assim, um exemplo. A Go Internet chegou a um ponto... Ela vinha crescendo muito. Crescendo. E chegou a pandemia, nós triplicamos de tamanho com a pandemia. Nós crescemos muito. Porque assim, a concorrência não estava preparada. Em Lauro de Freitas, as empresas que começaram a fornecer internet com fibra ótica até a residência do cliente, primeiro foi a Vivo. Aí depois veio a Oi.
E as outras empresas ainda não estavam fornecendo, as menores não estavam fornecendo ainda. Eu pensei, eu cheguei a fazer uma fusão mal sucedida com outra empresa, e essa empresa também estava iniciando já com fibra ótica. Então eu trouxe de lá também essa ideia. E quando eu vim de lá, eu já vim montando um sistema chamado FTTH, né? Sim. Que é Fast to the Home, alta velocidade até o lar, com fibra ótica, né? Fiber to the Home. Aí a gente conseguiu fibrar toda a rede e deixar a rede toda pronta. Cara, parece que a gente já sabia, não foi, e eu também não teria nenhum prazer de dizer que foi em cima disso que eu pudesse ter crescido desse jeito. Mas parece até que a gente já sabia que a pandemia ia acontecer. Rapaz, quando a pandemia explodiu, que o trabalho todo passou a ser home office, foi uma procura tão grande de gente querendo o nosso serviço e vindo de outras empresas que é concorrente nossa, querendo contratar nosso serviço, que a gente não estava dando conta, Ulisses, de fazer as instalações. Então, assim, foi a preparação antes que a gente teve, né? A organização o dinheiro que entrar na empresa, você vir reinvestindo na empresa, que fez eu conseguir, numa crise, crescer. Essa preparação que eu fiz antes foi que me ajudou a fazer isso. Ou seja, se eu não tivesse essa ideia de fazer essa melhora, eu não cresceria. Só que chegou um ponto que antes da pandemia, quando a empresa estava menor, era fácil, eu ficava na frente da operação, eu fazia tudo. Só que depois que ficou grande, cara, foi coisa assim, da gente crescer de funcionários triplicar, carros triplicar, o prédio, nós tivemos que mandar construir outro prédio para poder ampliar o tamanho da empresa, nós tivemos que alugar estacionamento para guardar carro, alugar estoque, então assim, chegou a um ponto que eu não sabia mais o que fazer, eu falei, porra, bicho, isso aqui cresceu de um jeito que eu tô fazendo tudo errado agora, eu não sei mais o que faz. Isso aqui, essa pessoa cuida, ao mesmo tempo que essa pessoa cuida do financeiro, está cuidando do comercial, essa pessoa cuida do comercial, está cuidando de infraestrutura. Sabe o que é virou aquela zona? Eu falei, não, isso aqui está errado, tem que sentar para conversar. Aí foi quando a gente recorreu a você, né, a promover para poder dar porque senão eu não ia conseguir crescer, porque eu não tinha esse conhecimento. E eu acho que esse conhecimento, lógico, o bem detalhado, bem avançado, toda empresa vai precisar de uma consultoria. Não tem para onde correr. Mesmo você tendo na faculdade ou no ensino médio, lá você tendo um curso, lá uma disciplina, ensinando o que é empreender, o que é você investir, negociar, fazer network. Mas ainda assim, eu acredito que toda empresa, mesmo o dono recebendo esse treinamento, ele precisa pagar uma consultoria, porque são muitos detalhes. Hoje, para mim, o maior segredo está claramente nos processos e nas pessoas, né? Simon Sinek fala que os nossos clientes são pessoas e os nossos colaboradores são pessoas. Se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócio. Então, hoje, cada dia que passa, novas gerações, a gente vinha conversando esses dias sobre as gerações. A gente, líder, tem que se especializar cada vez mais em pessoas. Antigamente isso aqui não estava bom, a gente corta e traz outro e vamos testando. E hoje a gente tem que trabalhar muito o desenvolvimento das pessoas que a gente tem. Está cada dia mais desafiador. Então o segredo dos negócios é sempre os processos e as pessoas. Eu acho que se a gente eu não tivesse tido esse start de que a gente precisava de um apoio externo, o gráfico de crescimento nesse momento estaria descendo, porque a gente não iria conseguir manter o ritmo, a gente não estava preparado para isso, foi muito de surpresa. É como você pega ali uma pessoa que não tem educação financeira nenhuma, tem até um rapazinho que ele tem um vídeo dele que ele mesmo fala, ele ganhou, acho que foi 60 milhões na Mega Sena, alguma coisa assim, um brasileiro, 60 milhões, eu acho que em 1 ano, 2 anos ele gastou tudo, o cara tá pobre hoje, pobre, trabalhando de garçom. Então, a mesma coisa, você pegar tanto recurso, bota na mão de uma pessoa, mas aquela pessoa chega a um ponto que ela não sabe mais o que fazer. Então, aqui na Go Internet meio que aconteceu isso. Foi tanto recurso que a gente recebeu, tantos clientes, a carteira inchou, cresceu, e eu falei, caramba, velho, eu não estou sabendo administrar isso. Então, acho que se a gente não tivesse recorrido a vocês, é muito provável esse gráfico de crescimento positivo ia chegar a um ponto que ele ia começar a cair. Porque eu senti que nesse período a gente tem um sistema, não tinha o BI, né, que você vê instalaram aqui na empresa, que mostra gráfico, tudo bonitinho, tá de parabéns com relação a isso aí. Hoje eu enxergo a empresa de um todo, assim, bem, uma organização impecável, tá massa. O que vocês estão fazendo aí agora é os ajustes mais finos, mas no início vocês fizeram
um negócio mais bruto mesmo, mexeram no setor da empresa, modificou tudo, ficou de parabéns. Eu fiquei impressionado como o Leonardo me apresentou. Então, assim, chegou a um ponto que, quando eu estava vendo o gráfico, eu sempre abria, não era pelo BI, era pelo próprio IXC. Eu via o gráfico crescendo, mas chegou um ponto que a gente não crescia mais, a gente patinava. Eu percebi que a gente estava patinando ali. Como se fosse um exemplo assim, a gente pegou o máximo de cliente, só que a gente sabe que o mercado tem muito cliente para pegar, muito para abranger. Só que a gente não ia mais, não conseguia. Mas não é porque não tinha cliente, é porque a gente não tinha conhecimento do que fazer. A gente não tinha esse conhecimento. E o legal é que, como a gente atende várias empresas, a gente sabe o que é o número do mercado, o que dá para chegar, o que precisa fazer. Então, por exemplo, se para você tá bom, pra gente, a gente ainda sabe que tem muito que a gente consegue melhorar baseado em outras experiências que a gente tem. Então, a gente saiu daqui para cá, mas baseado no tamanho de vocês, a gente sabe que do jeito que tá hoje, a gente ainda já consegue tracionar mais ainda. Isso que é o mais legal pra gente. Porque pra gente é super tranquilo nesse sentido, né? Não é algo assim, será que dá pra chegar? Será que existe alguém que chegou? Né? E aí pra gente é bem tranquilo, porque a gente atende outras empresas há mais tempo, até, e em outras regiões, tudo. E a gente sabe que dá pra melhorar mais ainda. Então pra gente é bem... E é complexo você perceber. Eu acho que até isso faz parte do âmago da pessoa que tem no sangue o empreendedorismo. Um exemplo que eu vou te dar. Eu percebi isso, que a gente cresceu, né? O gráfico veio crescendo. Depois eu percebi que a gente continuava investindo a mesma quantidade na empresa, né? O retorno, reinvestir na empresa. A gente continuava reinvestindo a mesma quantidade, mas já não crescia mais no mesmo valor. Crescia, né? Tinha o faturamento positivo, e é aí que está a perspicácia de quem é empreendedor. Às vezes você acha que, não, a gente está crescendo. Só não cresceu tanto quanto a gente crescia antes, mas continua crescendo. Será que você está crescendo mesmo? Quanto você investia antes? Vamos supor, eu investi ali na empresa 40% do meu faturamento, reinvestia na empresa. Você continua reinvestindo 40%. Só que antes você estava crescendo ali 15%, 20%, e agora você está crescendo 5%, 10%. Você está positivo, tá. Né? No faturamento, você está positivo. Mas quando você faz a relação faturamento versus investimento, você está crescendo, você não está. Então, assim, isso é difícil de você pegar. Isso é difícil. Então, assim, chega uma hora que é a hora que você tem que começar a analisar. Cara, eu continuo investindo o mesmo valor que eu investia antes, ou até mais. Né? De repente você começa a focar mais em publicidade, você começa a botar outdoor, placa, contratar mais gente para fazer publicidade, ou seja, você aumenta, ou até continua a mesma coisa no investimento. Seu faturamento continua positivo, mas não continua como estava antes. Então tem alguma coisa errada ali. Foi aí que eu comecei a abrir os olhos. Eu falei, tá errado isso aqui. Até falei eu chamei Leonardo e falei, Leonardo, a gente tem que ver o seguinte, que o mercado de tecnologia a gente sabe que é um mercado muito volátil. Hoje a gente tem várias ameaças, né? Que pode tomar conta do mercado. A gente tem um 5G, né? O que limita o 5G é a distância do raio. Tem o Elon Musk. Tem o Elon Musk, que já está, né, vendendo o produto dele. Só que como é via satélite, sofre interferência com nuvens, né? São coisas diferentes, mas que tudo isso, querendo ou não, movimenta o mercado. Com certeza, com certeza. Eu vi um projeto de que a China quer lançar também agora a internet de graça para o mundo inteiro. Então, tudo isso são ameaças que os provedores vêm sofrendo. E a gente não sabe como é que funciona. É o que eu falei aqui com relação à política. Né? Antes, toda uma hora é uma política que pensa de uma forma, depois é outra. Também tem a questão financeira, a instabilidade econômica do país, que muda muito. Uma hora o país está bem, outra hora está ruim. Muda demais aqui no Brasil, então a gente não consegue ter essa confiança. Então, quando eu vim analisando esse gráfico, eu cheguei a chamar Leonardo e começar. Leonardo, é o seguinte, a gente tem que começar a pensar que vai chegar uma hora que é o pico desse tipo de serviço. Vai chegar uma hora que esse tipo de serviço, que é o provedor de internet, não vai ser mais viável você manter. Não é nem por conta da concorrência, não é nem do mercado. É porque hoje o serviço de internet vai deixar de ser um serviço essencial e vai ser o próprio internet vai passar a ser um SVA. Eu falei para ele,
Você já imaginou que a própria prefeitura pode passar uma fibra ótica e entregar ali, por exemplo, para famílias... O governo vai lá e cria um plano baixa renda e te dá internet de graça na tua casa? Pode acontecer. E aí, imagina o boom que não dá no Brasil. Você entendeu? Então é por isso que a gente tem que ter... A gente tem que estar sempre pronto. Aí eu peguei e falei com o Leonardo, então a gente tem que começar a estudar que quando a gente vê que a gente está investindo X, já vem investindo X, e aí você bota X, mas o faturamento está crescendo, está ali crescendo, mas não na mesma proporção que estava antes. Aí você investe ali X mais 1 e seu crescimento já não está como antes, ainda cai mais um pouco, mas ainda continua positivo. X mais 2, X mais 3, X mais 4, mesmo que o faturamento esteja positivo ali, não está mais crescendo como antes. Então, nego, velho, se a gente já estudou todas as estratégias possíveis, o cenário não muda, aí é hora da gente sentar aqui agora e ver negociar a empresa. Eu pensei para ele, né? Aí, eu já estava com isso na cabeça agora, há menos de 6 meses atrás, mais de 6 meses atrás, um ano mais ou menos, já estava com isso na cabeça. Pô, eu vou começar a estudar as propostas para poder cair fora desse negócio. Eu já estava achando que era a hora de sair fora, que já não dava mais. Aí foi quando a gente... Mas é muito importante. Vocês, e agora eu vi que... Não, eu estava errando. Ainda não é a hora, eu estava errando. Meu problema estava na organização interna da empresa. Estava nos processos dentro da empresa e no marketing da empresa. Porque é tanto que quando a gente parou ontem, não foi... junto com o Hudson, e começou a estudar os gráficos da empresa, a gente viu que cresceu muito bem o número de clientes, o número de faturamento, né? Diminuiu o churn. Então, assim, ficou... Aí eu falei, porra, não, então não era a hora. Eu tava analisando de forma errada. O último recurso que eu não tinha consultado ainda, que era trazer uma consultoria para ver se isso... Aí sim, ou seja, eu fui buscando recursos. É porque tem muita gente que... Coach, né? Tu tava falando de coach agora há pouco. Tem muita gente que promete muito e às vezes na prática tu não percebe o valor. Então, tem muita gente hoje que tem um pouco de medo de contratar uma consultoria. Até a gente fala assim, ó, não tem fidelidade nenhuma. Se é um mês que vem, tu só avisa com 30 dias se quiser encerrar o contrato. Aqui pra gente, eu só espero que meus concorrentes não ouçam isso aqui. Olha, ele não presta serviço para meus concorrentes. Tô brincando. Mas porque a gente sabe do potencial do que a gente tem. Mas meu concorrente não pode ficar tão bom quanto eu sou não, velho. Pelo amor de Deus. Já não gostei de falar dessa consultoria, que já estou preocupado, já estou até suando já. Não, fica tranquilo que a fidelidade que eu quero dizer... Desculpa, acho que tu entendeu errado. Eu tenho fidelidade contigo. Se eu te atendo aqui, eu não vou atender um concorrente teu aqui. A fidelidade que eu quero dizer é o quê? Se eu tenho um contrato fechado contigo e o mês que vem tu entender que eu não estou gerando valor para ti... Fechou, a gente segue o nosso caminho. É nesse sentido, não fidelidade de... É exclusividade. Eu tenho exclusividade contigo. Lógico que se você tiver um provedor... Imagine, eu vou contratar seu serviço, não vou querer que você preste serviço para o meu concorrente. Não faz sentido. Mas até por questão de ética mesmo, às vezes não é muito legal. Entendeu? Mas assim, eu tenho a exclusividade contigo. Mas os nossos serviços que a gente presta para os nossos clientes, a gente não tem fidelidade. Por quê? Cara, se o mês que vem tu entender que não está gerando valor para ti, tranquilo. Porque a gente sabe o potencial que a gente tem. E são fases foi interessante que vocês fizeram com a gente. E são fases também, porque às vezes, pô, a gente eu espero entregar valor pra ti por bastante tempo e entregar muito mais valor, mas se daqui 6 meses tu entender que não tá entregando, tranquilo. O importante é ter sempre essa transparência. Tu é um cara que gosta bastante de transparência, né? E voltando ali, uma coisa que a gente tem focado muito nas empresas, que muitas pessoas não olham, não sei... Se é por questão de ego, talvez, ou por falta de conhecimento. Eu acredito mais que é falta de conhecimento. As pessoas querem crescer, todo mundo quer crescer. Tu tem empresa, tu quer crescer, todo mundo quer crescer. Só que o pessoal olha muito para a porta de entrada da empresa e esquece da porta de saída. Então, pô, eu quero crescer 1.000 clientes. Eles só pensam em vender para 1.000 clientes. Só que os 200, 300, 500 que estão saindo pela porta dos fundos. E isso é muito novo, né? Antigamente a gente não tinha tanta concorrência como a gente tem hoje. Então... eu venho buscando me especializar em jornada do cliente. Usa muitas siglas em inglês ainda, porque é um negócio novo, que é o CS, que é o Customer Success, Customer Experience. Então, assim, fora do Brasil o negócio já está mais aquecido. Hoje a concorrência é grande. Quantos concorrentes tu tem aqui na tua região? E... do mesmo jeito que tu tá conseguindo o cliente, tem um concorrente que tá vindo pescar aqui dentro. Pescar o teu cliente, né? Então eu tenho buscado me especializar muito nessa jornada do cliente, entendeu? O cliente hoje é muito
diferente do cliente de antigamente. Antigamente, tu falou 13 anos, né? Que tu tá no mercado. Isso. Se tu falasse pro cara, consigo a fibra ótica pra ti, eu te instalo daqui um mês. O cara ia ficar feliz. Tu podia ter um caderninho lá que tu ia anotar. Ele me coloca na lista de espera. Hoje é quinta-feira. Se tu falar que vai instalar segunda-feira, o que o cliente fala? Não quer. Ele já procura outro. Ele paga até mais caro, um pouco mais caro, mas ele não espera. Isso. E você também não é assim? Eu também não sou. A gente não é assim. Antigamente, numa cidade menor, tu ia comer uma pizza, só tinha uma única pizzaria na cidade. Você esperava ali 2 horas. 2 horas e feliz, né? Hoje tu pede um iFood, demorou 30, 40 minutos, o que acontece? A gente já tá indo lá no Reclame Aqui, eu tá indo... Por quê? Porque nós mudamos, nós somos esse consumidor diferente. E a gente precisa entender isso daí. A gente precisa... outra coisa que eu falo, automatizar processos, colocar inteligência artificial. Aí uma pegadinha que eu sempre faço com o pessoal, eu sempre pergunto assim, tu prefere ser atendido por um humano ou por um robô? Todo mundo, lógico que eu prefiro ser atendido por um humano. Aí eu pergunto, você prefere o atendimento do Nubank ou o atendimento do Banco do Brasil? Aí eu prefiro do Nubank. O custo. Então, o que acontece? Porque o Nubank me responde rápido. É rápido, me dá as respostas ali, tudo que eu preciso cansar. E o custo, bloquear um cartão é rapidinho. E ele tira de você vários custos que um Banco do Brasil não tira, um Bradesco não tira. Então, ele criou um produto para o perfil do cliente. Então, as grandes empresas, as menores, antes tinha muito mais facilidade de ter a proximidade com o cliente. Antigamente, a gente sabia o nome dos clientes, entregava o boleto na casa. Hoje não tem como. Hoje não tem como. Então, a nossa vantagem antigamente era o quê? Era um atendimento mais humanizado. Hoje eu sempre pergunto para as empresas, qual que é o diferencial de você? Todo mundo fala, atendimento humanizado. Mas na prática, será que o cliente tá percebendo esse atendimento humanizado? Por que eu te digo isso? Hoje os grandes players do mercado, as grandes lojas, as grandes do varejo, o Magazine Luiza, o próprio Nubank, é dia do teu aniversário, eles te mandam um parabéns, feliz aniversário, Anderson, feliz de ter você como máquina. E é a máquina. E o pequeno, às vezes a lojinha de roupa do bairro que tem lá 2 dúzias de cliente não faz. Então, aí se você for perguntar para eles falam, não, a gente tem um atendimento mais humanizado e mais próximo do cliente. Então, hoje o mercado, cada dia que passa, está evoluindo muito mais para isso daí. Se eu tenho um restaurante, é muito melhor que o meu cliente volte todo final de semana do que eu gastar um dinheiro para trazer o cliente novo, que é o CAC, né? Custo de aquisição de cliente. Tá cada vez mais caro. Por quê? Concorrência grande, tá todo mundo aí, tráfego pago, botando dinheiro. Só que o que acontece? Eu gasto uma grana para trazer o cliente para o meu restaurante e aí eu não cuido bem do cliente, não dou atenção, não chamo um cliente ali. Pergunta o nome do cliente na recepção ali, chama o cliente pelo nome, traz uma experiência para o cliente. Aí o segredo do negócio é lógico que em alguns mercados, como a gente está numa empresa de tecnologia, manualmente a gente é inviável. E aí, para isso aí, a gente precisa de recurso de inteligência artificial, disparo de mensagens. Foi uma coisa que a gente acabou também implantando aqui em questões de estar mais próximo do cliente com a automatização de algumas coisas, porque manualmente a gente não consegue, né? Mas isso daí é o futuro de cliente, né? Agora sim, a gente pode trabalhar com o treinamento do técnico que vai até a casa do cliente. Isso aí a gente tem como trabalhar, né? A forma dele se vestir, né? Tá bem apresentável, de se comunicar com o cliente, de passar as orientações depois da instalação para o cliente, para o cliente sentir que é uma empresa que está próxima dele ali. E então, assim, a gente faz outras formas que você já acompanhou, que é eventos, né? Sim, é legal. Isso aí você faz bastante coisa aqui. É, coisas que a gente usa para poder fazer o cliente se sentir próximo. Se sentir, ver que a empresa tem um lado social. A gente faz campanhas sociais também, através de doações. Isso é gerar valor, que é o que falta hoje, né? Para crescer consolidado, é gerar valor no teu negócio. Né? Eu sempre pergunto, essa empresa aqui, ela é boa onde você trabalha? É boa. Ela é melhor que a concorrência? É melhor que a concorrência. Tá, e o que vocês têm de melhor do que a concorrência? Porque é isso que o cliente vai perceber. É o gerar valor para o cliente, né? Como que eu vou te vender um carro se eu não sei se tu tem filho, se tu tem família, se tu tá buscando um carro para quê? Para trabalhar no dia a dia ou para tu viajar aos finais de semana? Então eu preciso entender o mínimo sobre ti para que eu consiga gerar valor no serviço que eu presto para ti. Aquele lance, voltando um pouquinho antes que você falou da ética, eu tinha notado aqui que eu queria voltar a esse assunto. Que você teve uma situação, um contrato que a gente teve com a empresa, que eu fiquei muito chateado, cara.
Não foi nem por questão do valor, foi por questão da falta de ética mesmo. Como você falou, né? A gente tem um contrato que quando a gente sabe que não dá para... Se a gente sabe que não está gerando resultado, você tem a liberdade de você cancelar. Não tem porque você está preso. Se a gente não está cumprindo nosso papel, é direito seu você não continuar com o contrato. Então, isso é algo muito, muito positivo no contrato que a gente tem com vocês. E é tanto que a gente fez um contrato até curto e nem conversou de cancelamento, porque não é nem tópico das nossas intenções, nem assunto para se conversar. Teve uma empresa que a gente comprava link. Certo. Né? Há mais ou menos, acho que deve ter uns 3 anos atrás. E é a maior empresa daqui de Salvador. Eu não vou falar nome, porque não sei se isso pode me gerar transtorno com processos, né? Sim. Então, não sei. A maior empresa de Salvador, que a gente comprava link com eles aqui, a empresa que tem a logo verde. E só que essa empresa começou a atender o mercado, ela só atendia mercado jurídico, né? Só vendendo link dedicado. Aí ela começou a atender o mercado de pessoas físicas. Beleza, não tem problema, é amplo o mercado. Como eu estava conversando também com... Hoje a gente compra o link com a Uzi Telecom, né? Hoje. É uma das empresas, na verdade, que a gente compra, não só com ela. E o Flamengo falou, Anderson, você já percebeu que vocês, provedores, antes compravam link com a gente conseguia fazer o preço bem em conta e vocês vendiam para outros provedores, pessoa jurídica. Uhum. Então, assim, vocês estão tomando o nosso mercado de pessoa jurídica. A gente vende só para pessoa jurídica. Você é pessoa jurídica, comprou e agora é para você vender para pessoa física, mas aí você está vendendo para pessoa jurídica, você toma nosso mercado. Mas quando a gente fez o contrário e começou a vender para pessoa física, vocês acharam ruim. Beleza, então, olhando por esse ponto de vista, ele está correto, não vejo problema nenhum. Só que essa outra empresa, a gente tinha, isso foi antes da pandemia, a gente tinha um nicho muito concentrado em um local pequeno. Uhum. Só ali um conjunto pequeno mesmo. E essa empresa que a gente comprava o link, ela entrou com força nesse lugar. E ali ela começou a tomar nossos clientes. Então, assim, a gente, não está dando. Como é que a empresa que a gente compra o link para vender para essas residências, essa empresa vem e vende diretamente para as residências que a gente vende? Não tem como competir. Aí a gente entrou com um processo. Primeiro a gente pediu o cancelamento, que não queria, não estava satisfeito com o serviço, porque nem com o serviço deles é até bom, mas a a atitude que eles estavam tendo com a gente, de estar tomando nossos clientes. Como é a gente vai vender para quem? Se a gente compra para vender para esses clientes, sim, e ele está vendendo diretamente para esses clientes, e ele é nosso fornecedor, como é que a gente vai conseguir vender mais barato que eles? Né? Mais barato e com melhor qualidade, não tem como. Então a gente chamou para um acordo, falou, vamos encerrar porque não está dando, está ficando complicado, está difícil. E os caras não cederam, velho. Os caras não cederam. Os caras foram até o final, cobraram multa, cobrou tudo. Então aí que eu uso como exemplo o contrato que a gente tem com vocês, de não ter fidelidade e mostrar resultados. Vocês mostrando resultado para a gente, positivo. Então não tem por que a gente estar tendo essa deslealdade. O homem, eu sempre falo, o homem tem que honrar o fio do bigode. A partir do momento que você me prometeu, lógico que hoje em dia, infelizmente, não funciona assim, né? Eu chego e falo assim, não, você vai prestar serviço para mim, vai, tudo certo, acabou. Se você não fizer, honra o fio do bigode. Infelizmente, a gente não tem mais assim, os homens não são mais como antigamente. Se eu fechar um contrato com você hoje, realmente tem que ter contrato tudo, mas eu penso que o homem, é o que eu falei de Pablo Marçal, que eu não concordo com o que ele falou, de tipo, você pega o empréstimo e empurra para frente, não paga não, empurra para frente. Eu não acho que isso é coisa de homem. Né? Eu acho que é coisa de moleque, de trambiqueiro, de gente que não ajuda a nação, né? Não ajuda a coisa a funcionar de forma correta, só faz atrapalhar. Beleza, tá ganhando dinheiro, tá, mas você tá tornando mais difícil as coisas para as outras pessoas, entendeu? Então, o contrato que a gente fez, que você falou, não, a gente não tem fidelidade, a gente assina aqui, você assina tal, só para formalizar tudo, a gente provavelmente você prestar lá conta para a Receita Federal, quando você for fazer da sua declaração, de onde vem o dinheiro, essas coisas, mas vocês honram o fio do bigode de vocês. E eu acho que é assim que tem que funcionar. É que hoje para nós não é nem um cliente, é um parceiro que a gente chama, porque daqui a pouco talvez nosso contrato com esse negócio aqui fechou e concluiu, beleza, mas daqui a pouco tu pode ter um outro negócio e tu chamar a gente para um possível outro negócio de novo, ou indicar, era isso aí que eu ia falar, entendeu? Então assim, para nós, quanto melhor o serviço que a gente presta, mais a nossa garantia de sucesso. O nosso sucesso depende do sucesso do nosso parceiro, entendeu?
Assim, pra gente não prolongar muito, que eu gosto de fazer o vídeo do podcast, antigamente tava fazendo com 1h30, 2 horas, só que às vezes fica muito cansativo, né? O assunto vai se estendendo. Aí pra gente já começar a puxar o encerramento, então aqui, depois dessa conversa da gente falou sobre empreendedorismo, né? Com as dificuldades de enfrentar, de abrir a empresa, a burocracia, a dificuldade com a política, que é muito volátil, muda muito, a economia do Brasil também, que não ajuda você a fazer projeções a longo prazo. Mas agora, o que é que você deixaria, e depois eu complemento se eu tiver mais alguma coisa, o que é que você deixaria como conselho para quem quer empreender? Como é que ele deveria se comportar, as etapas, pelo menos umas 3 ou 4 etapas que ele deveria fazer antes de investir o negócio dele tudo às cegas. A primeira é buscar uma consultoria, né? Não, brincadeira, mas é sempre o conhecimento em todos os formatos. Então, eu vou falar 3 formatos aqui que eu indico sempre, que é você buscar pessoas para próximo de você que tenham o conhecimento daquilo que tu tem desejo de empreender. Segundo, buscar ler, buscar conhecimento através de... Hoje, a gente tem o YouTube. Ajuda bastante. Que traz aí conhecimento pra gente. Então, hoje a gente tem podcasts, a gente tem treinamentos, a gente tem palestras que a gente aprende bastante. E os livros, né? Eu gosto bastante de ler. E... qual que era a outra coisa que eu ia falar? Conhecimento. Conhecimento, ler, né? Que é... Network, lembra que a gente estava falando também anteriormente? O networking também, a gente tem uma frase que eu sempre carrego comigo, que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, se a gente convive com pessoas limitadas, e é normal, tem pessoas que não acreditam que pode chegar a um lugar, a gente também vai ser limitado. E se eu ando com pessoas que enxergam a possibilidade maior, eu também vou abrir a minha visão e acreditar naquilo dali. Se eu tô aqui hoje, eu vejo a tua trajetória, da onde que tu saiu e onde que tu tá hoje, e se eu convivo contigo, isso me inspira a ser pelo menos igual a você. Isso. Né? Pelo menos eu falo assim, ó, se ele chegou, eu também tenho possibilidades de conseguir. Então, o networking, o quanto mais a gente pode se relacionar com pessoas aí pra gente buscar o conhecimento, o crescimento e as oportunidades, muitas oportunidades acabam surgindo através do networking. Então, nesse caso, você deixaria o network, né? Estudar mais até o projeto próprio, né? Que a pessoa tem, fazer uma pesquisa de mercado para saber se realmente o negócio dela tem condições de ir para frente. O que eu acrescentaria aí, eu tinha até já anotado aqui, começar pequeno, não ter aquela ambição toda, começar pequeno, mas com a visão grande, porque você pensar grande não tem custo, né? Você pensar grande... Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Sonhar grande, sonhar pequeno é o mesmo trabalho, né? Então, sonhar logo grande, porque fica mais fácil de você conseguir algo melhor. E ter a resiliência, né? Você também não ser imediatista. Você sabe que quando você está investindo, isso não volta de imediato quando você está empreendendo. Então, a pessoa tem que ter aquela persistência ali e ser disciplinado. Eu sempre bato nessa tecla da disciplina. Seja disciplinado, tenha paciência. Não é você abrindo um negócio agora que daqui a um ano você vai estar vivendo com um carro de luxo numa melhor casa do seu bairro. Não é assim que funciona. A minha mulher, ela está começando agora, não tinha muito tino de empreendedora. Aí nós abrimos uma clínica para ela. E a clínica dela tinha 1 ano que ela tinha aberto a clínica. Aí ela chegou para mim e já veio e me disse, essa clínica eu não sei, não está voltando do jeito que eu queria. Isso há 3 anos atrás, né? Que a clínica dela hoje já tem 3 anos. Eu falei, amor, sua clínica é um bebê recém-nascido. Você está querendo esse sucesso em menos de... Não tinha nem 1 ano, ia quase fechar 1 ano ainda. Você está querendo esse sucesso em menos de 1 ano. Sua clínica é um bebezinho, você está, ninando ela ainda, tenha paciência. Se você está formando sua carteira de clientes. Tem gente que veio hoje, mas só vai voltar daqui a 1 ano. E essa pessoa vai indicar outra. E vai chegar uma hora que você vai ter só clientes fiéis com você. Vou voltar lá de novo, cuidar do cliente. Cuidar do cliente. Então você precisa ter esse cuidado, tá ali com o cliente, cuidando bem dele, sendo atencioso. E o pessoal que vai na clínica dela gosta muito do atendimento dela. O pessoal comenta, se entrarem lá no site, é Clínica Doutora Nara Rodamilães, se entrar lá nas avaliações do Google, você vai ver que isso é 5 estrelas, sempre positivo. Legal. Então, assim, hoje, a clínica dela recebe uma quantidade grande de clientes. Ela tem lá hoje já 5 dentistas trabalhando com ela. Bacana. Entendeu? Então, o negócio cresceu. Aí um dia desse eu tô em casa, tá ela sozinha na mesa, cara, com um A4.
desenhando assim um quadrado tal e uma porta, e me chamou: ô amor, faz um favor. Atrás daquela porta lá onde fica o quadro de energia, atrás daquela parede onde fica o quadro de energia lá da clínica, tem um quê ali atrás, né? Que é no segundo andar. Aí eu falei: ali é um telhado assim. Não, é porque eu já estou pensando em ampliar aqui. Tá vendo aí como é que funciona? Já está pensando em ampliar a clínica para abrir mais consultório. Ou seja, é com paciência. Você não pode ter a pressa, não pode ser aquele cara que vai abrir o negócio e achar que vai voltar de imediato. Não é assim. Tem que ter paciência. Você abrir um negócio, você tem que ser cauteloso. Se você não for de uma família, se você não tiver um laço já com dinheiro, você vai ter que ficar regrado. Eu vim de uma situação muito precária, então assim, eu deixava literalmente de sair. Eu ia trabalhar e voltava para minha casa, ia trabalhar e voltava para casa, isso durante anos. Hoje eu tenho a oportunidade de estar viajando, eu viajo para outros países, o Brasil inteiro, faço festas bacanas em minha casa, porque eu sofri para chegar onde estou. Eu te dou valor também. Então, o que eu deixo aqui é isso aí, a pessoa ter a paciência, a persistência e não achar que você abriu o seu negócio agora e em menos de um ano, 2 anos, você vai estar aí nadando em dinheiro. Não é assim que funciona. Você vai ter que esperar, ter paciência para daqui a 3 anos. Deus quiser, esse negócio volta até antes. Se você inicia, que hoje em dia é muito bom, algumas coisas chamamos de startups, né? Aquelas empresas que trazem a novidade e alavanca de vez, né? São chamadas de startups. Se for uma startup, beleza, porque essa é a função da startup, é você trazer novidade, escala rápido, mas não é o caso para isso. Aí seria quase que exceções. Startups hoje, na verdade é pro ramo da startup mesmo ali, que já é voltado para isso daí. Não acontece com tanta velocidade se não for um caso de uma startup, mas normalmente o natural é você saber que isso vai levar um período, e não é um período curto, é um período cansativo, é estressante, é de você chegar em casa, às vezes perder noite, não conseguir dormir. Minha mulher passou por isso no período, chegava em casa, ela não estou conseguindo dormir, não sei o que, estou preocupada com não sei o que. Eu passava por isso tudo, aí você estava dormindo do meu lado, agora é minha hora de dormir. Muitas vezes eu chegava em casa cansado, cara, estressado, e ela lá, dormindo. Eu falei: sono bom, sono gostoso. E eu lá pensando: rapaz, não, aqui amanhã tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o fornecedor vai lá e amanhã vai receber um fiscal e não sei o que, aquela agonia toda e preocupado com isso. E ela dormindo. Aí teve um tempo desse que realmente ela estava perdendo noite, a clínica doutora Nara estava perdendo noite, não conseguia dormir. Aí ela pegou e falou para mim: eu não estou conseguindo dormir, estou preocupado. Que assim, como a gente falou, né? A burocracia no Brasil é muito grande. Você acredita que a clínica, ela precisa de várias licenças, né? A principal é de saúde, né? O alvará de saúde. Ela nunca consegue tirar o alvará de saúde para sair com menos de 8 meses. É incrível, cara. Parece que a prefeitura, e mudou a gestão agora, a outra já dava trabalho. Essa eles parece que competem entre eles para ver quem dificulta mais ainda a vida do empresário. Ela entra com um processo no início do ano de renovação do alvará. Ela conseguiu agora, entrou em janeiro. Ela conseguiu agora, em outubro, o alvará, que já vai vencer agora em dezembro. Imagina. O Brasil tem esse desafio. É mole, cara. Parece que... Então é isso que quem vai investir, quem vai entrar, tem que saber, principalmente na área de saúde, na área de construção civil, que precisa de muitos alvará, licença ambiental, precisa de muita coisa, alvará de construção, de demolição. Então precisa de muita coisa. É isso aí que tem que ter cuidado. Então, como a gente conversou aqui, a gente deixa aqui para quem quer investir e não dar um tiro errado, né? Um tiro no escuro e terminar perdendo todo o dinheiro. Procurar uma empresa de consultoria para poder você expor sua ideia para eles e eles poderem lapidar, organizar, lhe mostrar, fazer uma pesquisa, como é que funciona. Tem um custo, tem para fazer isso, mas é um negócio que você sabe que você vai fazer e não vai dar errado, vai dar certo. Então, é melhor você fazer um negócio que dê certo do que você fazer um negócio querendo economizar e que você não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Então, procura uma empresa de consultoria. Segundo, fazer network. Eu cresci muito através de network. Inclusive, eu conheci vocês da Promover através de network. Se não fosse network, eu não conseguiria que vocês tenham essa especialização mais avançada com o provedor, apesar de vocês atenderem outras áreas também. Porque o marketing, como se tinha dito antes, né, o marketing ele abrange qualquer empresa, né? Que marketing é marketing. É você trabalhar pessoas, né? Você trabalhar o nicho de mercado, mas a gente foi atrás de vocês, que é mais especialista ainda na área de provedor,
por conta de uma pessoa que indicou vocês, o Tenafly. Estudar o projeto melhor, né? Saber se realmente é viável, fazer uma pesquisa e acreditar que vai dar certo e que nada volta de forma rápida. Você tem, principalmente no empreender, né? Empreender custa paciência, você tem que ter disciplina, tem que ser um cara que tem que seguir aquilo todo dia, não deixar passar e sonha grande, porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então sonha grande. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui hoje, com a presença do ilustre Hudson Gabriel. Ulisses Gabriel. Ulisses Gabriel, Hudson é o outro, né, seu sócio? Ulisses Gabriel, muito bom receber você aqui, Ulisses. Eu que agradeço. Dá o tchau final aí pro pessoal e a gente vai deixar aqui no vídeo para vocês o contato da empresa dele embaixo do vídeo para que vocês que estiverem interessados em abrir empresas ou que já tem empresa funcionando, quer investir no marketing, garanto que vocês não irão se decepcionar. Inclusive, vou deixar aqui um desafio para você. Daqui a um ano, eu quero fazer um novo episódio com você, daqui a um ano, mostrando os gráficos da data de hoje com a data daqui a um ano, beleza? Combinado, fechou. A gente gosta de desafio. Obrigado estar aqui, é um prazer enorme. Você aí que precisa de ajuda, você que quer fazer o teu planejamento, antes mesmo de começar o teu negócio, o que você precisar, a gente se coloca à disposição. Grupo Promover lá no Instagram, lá segue a gente. E eu aceito o desafio, eu gosto de desafio, tanto eu quanto o Hudson, a gente falou para ele que desafio é com a gente mesmo, sem desafio a gente sair da zona de conforto que a gente alcança os resultados extraordinários. Obrigado. Show de bola. Então, pessoal, segue a gente, dá aquele like, curte. No Instagram é gocast.blog, no YouTube gocast.blog1. Fiquem com Deus. Valeu.